E daí a informação ela é a seguinte: Flamengo decidiu dar total aval ao Tite na saída de jogadores. O clube não vai tomar nenhuma decisão sozinho sem o aval do treinador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, você não paga nada para se inscrever no canal, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Todo vídeo a gente pede porque é importante. Então você que não é inscrito, se inscreve no canal e todo mundo que já é inscrito já sabe, aperta o botãozão do like aí porque vai ajudar bastante a gente. Hoje aconteceu uma coisa assim inusitada. Na verdade está acontecendo isso, uma divisão entre os jornalistas, porque tem alguns jornalistas que estão aí metendo o pau no fato do Tite ter assumido o Flamengo quando ele disse que em 2023 não assumiria nenhum clube. Muita gente reclamando, muita gente falando. Eu já falei ontem na minha rede social e volto a dizer, gente, as pessoas elas estão aptas e elas podem mudar de opinião a todo tempo. As pessoas elas têm o direito de mudar de opinião. Eu mudo de opinião, vocês mudam de opinião, todo mundo muda de opinião. A minha opinião de uma semana atrás talvez não seja a mesma opinião de hoje, que talvez não será a mesma opinião da semana que vem. As opiniões, elas vão mudando, e foi isso que aconteceu com o Tite. Ele tinha uma opinião que não iria assumir nenhum time, decidiu assumir, tá tudo certo, tá tudo bem. As pessoas precisam respeitar isso. Aí tem um pessoal chamando o Tite de mentiroso, chamando o Tite de mau caráter, falando, não adianta, gente, pelo amor de Deus. A gente que é Flamengo, a gente tem que defender o nosso. O Tite tá com a gente agora, então ele é um dos nossos. A gente tem que defender ele até que o trabalho dele no Flamengo comece a ser contestado. Mas enquanto não, vamos defender, beleza, ele falou que não ia, mas assumiu o Flamengo, tá tudo certo. Aí o Eric Faria, ele disse assim, ó, o Fernando Diniz já decidiu a escalação para o jogo de amanhã, a não ser que ele mude de ideia. Inclusive, as pessoas agora estão criticando as outras pessoas mudarem de ideia, como se fosse algo absurdo você mudar de ideia. Então, o Eric Faria entrou na briga, mas entrou aí pelo lado do Tite, já dando uma alfinetada nessa galera que tá aí querendo brigar o fato do Tite ter mudado de ideia. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar sobre Leila Pereira, porque, mano, a Leila veio com tudo pra cima do Bruno Henrique. E é o que eu disse, é claro que ela viria com tudo pra cima do Bruno Henrique. Torcedor do Palmeiras foi lá, torcedor do Palmeiras, né? Foi lá, pichou as lojas da Crefisa, o clima pra Leila tá muito ruim lá, tanto pra ela como vice-presidente de futebol do Palmeiras, e é claro que ela viria com tudo. E colocou na mesa do jogador uma proposta de 3 anos pagando 2 milhões de reais por mês. O maior salário do futebol brasileiro hoje é o do Dudu, que ganha essa bagatela de dinheiro. 3 milhões também por mês é o que ganha o atacante do Palmeiras, e foi essa proposta que a Leila Pereira fez para o Bruno Henrique. O empresário do jogador já está conversando com o Flamengo sobre a renovação. O Flamengo ofereceu 1 ano, eles pediram 2, o Flamengo ofereceu 2, eles pediram 3. Aí estão desenrolando esses termos aí de tempo de contrato. Além disso, também a questão salarial. Isso tudo faz parte de negociação. Eu só vou acreditar numa saída do Bruno Henrique quando realmente o Flamengo soltar uma nota oficial ou eu tiver a informação concreta de que ele tá saindo. Você vê, semana retrasada falaram, não, o Bruno Henrique já assinou com o Palmeiras. Mas como é que ele assinou com o Palmeiras se agora saiu a informação que o Palmeiras colocou uma proposta de 2 milhões para ele? Se tá assinado, tá assinado. Então, quer dizer que não estava assinado, não teve isso. Eu tinha falado aqui no canal, gente, o Bruno Henrique não assinou com o Palmeiras. O Bruno Henrique não assinou com o Palmeiras. Como ele não tinha assinado, tá a prova aí que agora chegou uma proposta de 2 milhões de reais mensais em um contrato de 3 anos para o jogador. Contrato de 3 anos é o que o empresário está pedindo, inclusive, para o Flamengo, e as partes estão desenrolando aí essa situação. Bom, vamos mudar de assunto, falar de Gabigol agora, porque o problema entre Tite e Gabigol era o que todo mundo estava esperando, porque teve aquela situação do Gabigol não ser convocado para a Copa, e aí na festa lá do trio elétrico, os jogadores cantando, os torcedores, na verdade, cantando, né? Ô Tite, o Gabigol não precisa de você. E aí depois o Gabigol pegou o microfone ali e falou, já jogo numa seleção, aquela coisa toda. E aí todo mundo estava esperando pelo encontro Tite e Gabigol. A informação é que o Tite ontem chegou no ninho. O Tite, é o que eu disse, cara, o Tite é muito ensaboado, ele é muito ligeiro. Chegou, conversou com o Gabigol, deu um abraço no jogador, porque é aquilo. Hoje, na atual situação,
O Tite precisa do Gabigol e o Gabigol precisa do Tite. Por que o Gabigol precisa do Tite? O Gabigol não está numa boa fase, não vive um bom momento. Ele precisa que o Tite crie um sistema de jogo que favoreça o jogo dele, que ele consiga voltar a jogar bem, que ele consiga voltar a atuar bem. E o Tite também precisa do Gabigol, porque o Gabigol jogando bem, o Gabigol tem o carisma da torcida, o Gabigol consegue mudar um clima dentro do Flamengo, o Gabigol consegue fazer várias coisas. Então, um precisa do outro, essa é a realidade. Aí o Tite foi até o Gabigol, deu um abraço, se abraçaram, se cumprimentaram, e é isso, cara, é isso, é assim que tem que ser. O Flamengo tá acima do Tite, o Flamengo tá acima do Gabigol, o Flamengo tá acima dessas picuinhas passadas. Ah, o que o Tite fez no Corinthians, irmão, passou, fez no Corinthians. O que o Tite fez na seleção, passou, fez na seleção. Agora ele tem que fazer no Flamengo, e ponto. Bom, vamos mudar o assunto. Falar agora sobre Gerson, porque eu tô aqui na Arena Pantanal. Daqui a pouquinho vai ter o treino da seleção brasileira e vai ser o segundo treino do Gerson com a seleção. Lembrando que nós vamos transmitir ao vivo no canal BTB Esportes, tá bom? Eu tô aqui fazendo um trabalho pro BTB Esportes e a gente vai transmitir ao vivo o treino da seleção brasileira. Ontem a gente teve uns problemas técnicos, acredito que hoje a gente não vai ter. Acredito muito que hoje a gente não vai ter nenhum problema técnico. Então, daqui a pouquinho, a partir de 6h30 da tarde, horário aí de Brasília, você vai lá no canal BTB Esportes, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, vai lá para acompanhar o segundo treino do Gerson, Vinícius Júnior, Neymar, aqui na seleção brasileira, na Arena Pantanal, beleza? Bom, falar agora de Barca no Flamengo, porque é o assunto que interessa a todo mundo, quais são os jogadores que vão sair, quais são os jogadores que vão ficar e quais são os jogadores que vão chegar no Flamengo. Vou explicar para vocês, gente, a situação. Quando o Flamengo contratou o Tite, o Flamengo deu ao técnico total aval nessa questão, principalmente de reformulação, quem é que vai chegar, quem é que vai sair, quem que o Tite vai querer contratar. E aí, o Flamengo já decidiu que vai fazer uma barca, ou melhor, que precisa fazer uma barca. Por que precisa fazer uma barca? Primeiro, para liberar a folha de pagamento. Você não pode contratar mais jogadores caros com muitos jogadores caros parados no elenco. Então, se você quiser contratar, você automaticamente tem que liberar alguns jogadores. E daí a situação é basicamente essa. O técnico Tite está reunido com o departamento de futebol do Flamengo para já começar a pensar em quem fica e em quem sai na próxima temporada. Por isso também que o Tite escolheu assumir o Flamengo já agora. Por quê? Ele vai ter esses 2 meses aí, praticamente, metade de outubro, novembro inteiro e o comecinho de dezembro, para decidir junto com a diretoria quais são os jogadores que vão permanecer e quais são os jogadores que não vão permanecer. Por parte da diretoria, já existe alguns jogadores que pela diretoria não permaneceriam mais. Mas é aquilo, a decisão final e o martelo de uma barca vai ser decidido pelo Tite. A diretoria entende que alguns jogadores precisam ir embora, sabe que precisa vender, que precisa negociar, não renovar contrato, essas coisas todas. Para quê? Para liberar a folha de pagamento, para diminuir a folha de pagamento e você poder ir para o mercado contratar mais gente. Senão sua folha fica muito robusta, fica muito gorda e com jogadores que às vezes não estão nem jogando. Então, a ideia do Flamengo e a decisão do Flamengo é essa. Só vai sair jogador na barca que o Tite autorizar. Jogadores que o Tite fala, olha, esse aqui pode ir, esse aqui não pode ir, esse aqui pode ir, esse aqui não pode ir, o Flamengo vai colocando no mercado. Uns para serem negociados por empréstimos, outros vendidos e outros aí em final de contrato, como é a situação do Rodrigo Caio, do próprio Felipe Luiz, como é a situação do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro e do Davi Luiz também, né? São os jogadores que estão aí em final de contrato. Davi Luiz tem uma renovação automática, tem toda uma cláusula que envolve o jogador. Mas a informação é essa. A barca no Flamengo, 1, vai acontecer. 2, com a decisão e com o aval do Tite. Sem a decisão e sem o aval do Tite, não vai acontecer barca no Flamengo. Como diz o outro, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem conversa. Não vai rolar sem o aval do técnico Adenor Leonardo Bach. Bom, eu vou ficando por aqui, galera, mas antes, lembrar vocês, 6h30, treino da seleção brasileira ao vivo, aqui direto da Arena Pantanal. Treino do Gerson, vocês vão acompanhar ao vivo no BTB Esportes, beleza? Ontem a gente teve um problema técnico, acredito que hoje esse problema vai ser resolvido, não vai ter problema, a gente vai conseguir transmitir o treino bem legal pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Tô deixando o link do BTB Esportes lá no comentário fixado, vai lá, se inscreve,
acione o sino, lembrando que o BTB é um canal que fala de todos os times, não fala só do Flamengo ou só da seleção, fala de todos os times. Então aconselho vocês a irem lá, se inscreverem, acionar o sino e já deixar o like, beleza? Vou ficando por aqui, galera, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis, valeu!